Imagine acordar amanhã e descobrir que para o sistema continuar funcionando, milhões de pessoas precisam permanecer pobres. Não por acidente, não por incompetência, mas por projeto. Parece teoria da conspiração? Então respire fundo, porque os dados, os exemplos reais e a própria lógica do funcionamento econômico apontam exatamente para isso. Em um mundo onde a tecnologia produz mais riqueza do que nunca, por que a maioria vive no limite? Por que trabalhar mais não significa ganhar melhor? E por que, apesar de tantos avanços, a sensação geral é de estar sempre correndo numa esteira que não sai do lugar? Hoje você vai entender por que o sistema precisa de pobres e por que ele nunca vai te contar isso. Prepare-se para enxergar engrenagens invisíveis, interesses ocultos e mecanismos silenciosos que moldam a sua vida todos os dias, sem pedir permissão, sem pedir desculpas, sem dar explicações. Quando dizemos que o sistema precisa de pobres, não estamos falando de maldade individual nem de um grupo secreto numa sala escura. Estamos falando de estruturas econômicas que dependem da escassez. Pense numa pirâmide humana. Na base, milhões de pessoas sustentam o topo com seu trabalho, consumo e impostos. Se essa base diminuísse demais, toda a pirâmide desabaria. O sistema foi desenhado para que sempre exista uma grande massa precisando trabalhar muito por pouco. Isso garante mão de obra barata, consumo constante e obediência silenciosa. É como um motor que só funciona se houver combustível em abundância. Nesse caso, o combustível são pessoas vivendo no limite, sem margem para errar, sonhar ou parar. Quanto mais apertada a vida, mais previsível o comportamento. O sistema econômico moderno funciona como um jogo de cadeiras. A música nunca para e as cadeiras são sempre menos do que os jogadores. Isso garante competição constante, medo de perder o lugar e aceitação de condições ruins. Quando o desemprego sobe, salários caem. Quando a necessidade aperta, direitos viram privilégios. A pobreza não é uma falha, é uma ferramenta. Ela mantém os preços baixos, os lucros altos e a hierarquia intacta. Se todos tivessem estabilidade financeira, muitos trabalhos essenciais ficariam vazios. Quem aceitaria jornadas exaustivas, riscos constantes e baixos salários se tivesse alternativas reais? A escassez força escolhas que, em condições justas, ninguém faria. A dívida é uma das correntes mais eficientes já criadas. Ela não machuca, não prende fisicamente, mas controla decisões. Cartões, financiamentos, empréstimos e parcelamentos transformam o futuro em refém do presente. Trabalhamos hoje para pagar ontem. É como correr atrás da própria sombra. Quanto mais dívida, menos liberdade. Pessoas endividadas aceitam piores condições, evitam riscos e permanecem presas a rotinas desgastantes. O sistema lucra duas vezes, primeiro ao vender, depois ao cobrar juros. É dinheiro que se multiplica sem produzir nada real, como uma torneira aberta sugando o esforço humano e devolvendo apenas cansaço. A educação deveria ser a chave da libertação, mas muitas vezes funciona como manual de instruções para a obediência. Ensina-se a seguir regras, cumprir horários, aceitar hierarquias, mas raramente a questionar estruturas. Pouco se fala sobre finanças, poder, economia real e pensamento crítico. Forma-se mão de obra, não mentes livres. É como ensinar alguém a remar sem mostrar que existe uma margem para sair do rio. Assim, gerações repetem os mesmos padrões, acreditando que o fracasso é sempre individual, nunca estrutural. O sistema precisa que você pense pequeno, para continuar cabendo dentro dele. Enquanto milhões lutam para pagar contas, uma minoria acumula riquezas históricas. Segundo relatórios recentes, o 1% mais rico concentra mais riqueza do que metade da população mundial. Isso não acontece por acaso. Grandes corporações lucram com salários baixos, governos arrecadam impostos sobre consumo, bancos ganham com juros e investidores multiplicam capital. Todos se beneficiam de uma base fragilizada. É como um castelo sustentado por palitos de fósforo. Parece estável, mas depende da fragilidade constante da base. Quanto mais fraca a maioria, mais forte o topo. A meritocracia promete que esforço gera sucesso, mas ignora largadas diferentes. Correr 100 metros não é igual quando alguns largam 50 metros à frente. A narrativa do basta querer serve para culpar quem não consegue, desviando o olhar das barreiras estruturais.
Assim, o sistema se exime da responsabilidade e transforma a desigualdade em culpa pessoal. É como dizer que um peixe é incompetente por não saber subir em árvores. Essa ilusão mantém todos ocupados tentando sobreviver, em vez de questionar o jogo. Pobreza gera estresse. Estresse reduz a capacidade de planejar. Sem planejamento, decisões ruins se acumulam. Essas decisões aprofundam a pobreza. Forma-se um ciclo quase perfeito. O sistema não precisa impedir que você cresça. Basta cansar você o suficiente para não conseguir. Jornadas longas, transporte precário, insegurança e medo drenam energia mental. Quando sobra tempo, sobra exaustão. Assim, sonhos viram luxos e projetos viram adiamentos eternos. O ciclo se retroalimenta, silencioso e eficiente. Apesar disso, entender o jogo já é um primeiro passo fora do tabuleiro. Informação gera consciência. Consciência gera escolhas melhores. Educação financeira, pensamento crítico, cooperação e novas formas de organização econômica surgem como rachaduras no sistema. Não é uma libertação instantânea, mas é movimento, como pequenas plantas rompendo o concreto. Cada pessoa que entende essas engrenagens enfraquece um pouco a lógica da escassez. O sistema teme mentes livres mais do que qualquer revolução barulhenta. O sistema precisa de pobres porque a escassez mantém tudo funcionando. Salários baixos, consumo constante, obediência silenciosa e lucros concentrados. Ele não vai te contar isso, porque revelar o mecanismo desmonta a ilusão. Quando você entende, começa a questionar. E quando questiona, já não aceita qualquer regra. Talvez o maior truque tenha sido convencer você de que a culpa é sempre sua. Mas e se a falta fosse, na verdade, terceirizada para você carregar? E se a verdadeira liberdade começasse no momento em que você enxergasse quem realmente escreve as regras do jogo? Essa pergunta abre a porta para o próximo vídeo, onde vamos explorar quem controla o dinheiro e por que ele nunca é neutro.